Ok, vamos começar com uma ideia que pode virar a chave na cabeça de muita gente. E se aquele gráfico que todo mundo analisa, na verdade, não for o mercado? Parece estranho, né? Mas essa confusão, essa diferença que parece sutil, é talvez o principal motivo pelo qual a maioria das pessoas que operam acaba falhando. E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. Um gráfico é um rastro. Um rastro não é o animal. Pensa só nisso. Quando a gente vê uma pegada na floresta, o que ela nos diz? Bom, diz o tamanho do bicho, talvez o peso, para onde ele foi, mas ela não diz o que ele está fazendo agora. Ele está caçando? Está dormindo? A gente não sabe. O gráfico é exatamente isso. É a pegada. É um registro do que já aconteceu e não do que está rolando nesse exato momento. E o preço que se paga por confundir o rastro com o animal é alto, muito alto. 90%. É um número que assusta, né? Mas é o que vários estudos mostram sobre a taxa de traders que, no fim das contas, não conseguem ter sucesso. E uma fatia enorme dessa estatística vem justamente daí, dessa confusão básica de tomar decisões para o agora, para o futuro, olhando só para uma foto do que já passou. Ok, mas a pergunta é, por que a gente cai nessa armadilha tão fácil? O que acontece? Bom, isso nos leva direto para a primeira parte da nossa análise, a tal da ilusão da previsão. Por que o nosso cérebro insiste em olhar para um registro do passado e achar que está vendo um mapa do futuro? Então, vamos colocar os pingos nos is. O que é um gráfico de preços no fim do dia? É simplesmente isso. Uma visualização histórica de transações que já foram concluídas. Ponto final. Cada candle ali na tela, cada barrinha, é o fim de uma história, não é o começo de uma nova. É como se fosse a cena do crime, a evidência, mas não é uma promessa do que vai acontecer depois. E tem uma analogia que eu acho fantástica para isso, que é a do espelho retrovisor. É claro que ele é importante, né, para a gente ver de onde viemos, o que ficou para trás, mas já imaginou tentar dirigir um carro em uma estrada cheia de curvas, em alta velocidade, olhando só pelo retrovisor? É loucura. A gente não ia ver o carro da frente, o buraco na pista, nada. Operar olhando só para o gráfico é a mesma coisa. É uma direção extremamente perigosa. Certo. Aí a gente chega numa questão bem fundamental. Se parece tão óbvio, tão lógico que o gráfico é só o passado, porque é quase um instinto nosso, sabe? Olhar para ele e tentar prever o próximo passo. A resposta para isso não está em nenhum livro de trading, não. Está na nossa biologia. É que o nosso cérebro, veja bem, ele evoluiu para ser uma máquina de reconhecer padrões. Isso foi essencial para a nossa sobrevivência. Lá atrás, na savana, saber que aquelas pegadas significavam que um predador estava por perto, isso salvava a vida. O problema é que esse superpoder, quando a gente traz para o mercado financeiro, vira uma armadilha. O cérebro começa a ver padrões, a ver certezas, onde, na verdade, só existe um registro de decisões passadas, muitas vezes caóticas. Beleza, então a gente já entendeu essa pegadinha da nossa mente. Agora vamos um passo além. O que, exatamente, o gráfico deixa de fora? Qual é a informação crucial que está faltando ali, naquele rastro que a gente vê na tela? Quando a gente coloca um do lado do outro, a diferença fica gritante. De um lado, tem o rastro, que é o gráfico. Ele é estático, está parado no tempo. É tipo um museu de decisões que já foram tomadas. Do outro lado, tem o movimento, o mercado de verdade. E ele é o completo oposto. É dinâmico, está vivo, está pulsando agora. Focar só no gráfico é como tentar jogar uma partida de futebol assistindo ao replay do jogo de ontem. Não faz sentido, né? E para ser mais específico, o gráfico fica mudo em 3 questões essenciais. A primeira é a intenção. Por que aquele fundo gigante vendeu tudo de uma vez? Foi para realizar lucro? Ou será que eles têm uma informação que ninguém mais tem? O gráfico não diz. A segunda é o timing. Ok, aquele suporte parece forte, mas quando o preço vai voltar lá? Amanhã? Daqui a um mês? O gráfico só dá de ombros. E por fim, a probabilidade em tempo real. A chance de um padrão se repetir não é algo fixo tirado de um livro. Ela muda a cada segundo com cada nova ordem que entra. Aí alguém pode pensar, bom, se o gráfico é tão limitado assim, é para jogar fora então? Não, de jeito nenhum. A chave aqui é mudar a pergunta que a gente faz para ele. É parar de pedir que ele adivinhe o futuro e começar a usar ele para aquilo que ele é fantástico, diagnosticar o que está acontecendo agora. E essa, gente, é a pergunta de $1 milhão. É a pergunta que realmente separa quem está só brincando de quem opera de forma profissional. Se o gráfico não serve para prever, então para que diabos ele serve? A resposta é surpreendentemente simples, mas poderosa. O propósito do gráfico é revelar a estrutura de poder.
Pensa nele como um raio-x da batalha que está acontecendo em tempo real entre compradores e vendedores. Ele não vai dizer quem vai ganhar a guerra inteira, mas ele mostra com clareza quem está ganhando a batalha de hoje, de agora. Então, a gente tem que começar a olhar para os elementos do gráfico de outra forma. Como se fossem pistas numa cena de crime. Evidências. O corpo de um candle verde e grande não é um sinal de que a alta vai continuar. Não. É a prova de que os compradores tiveram muito mais força naquele período. Aquele pavio longo em cima não prevê uma queda. É a evidência de que os vendedores rejeitaram aquele preço. E a sequência toda de candles é o diário de bordo dessa briga de gigantes. É aqui que a chave vira de vez. A pergunta na cabeça de quem opera precisa mudar. Sai o que vai acontecer em seguida e entra o que essa formação de candles me diz sobre a briga de forças que está rolando agora, nesse nível de preço. A análise, entende? Ela sai do campo da adivinhação e entra no campo do diagnóstico do momento presente. O passado vira só o contexto da luta, e não um roteiro. Ok, a teoria é ótima, faz todo sentido. Mas e na prática? Como é que a gente faz isso? Vamos resumir tudo em 3 passos bem práticos, para começar a mudar a forma de operar, para diagnosticar o mercado em vez de ficar tentando adivinhar. E antes dos passos, tem uma ideia que é talvez a mais importante e a mais libertadora de todas. O próximo candle, gente, ele não nasce do candle anterior como se fosse uma continuação obrigatória. Não, ele é uma criação, a consequência de milhares de decisões de compra e venda que estão acontecendo agora. O passado dá o contexto, mas ele não determina o futuro. Ele é o cenário, não a causa do próximo movimento. Então vamos lá. O plano de ação é esse aqui, bem simples. Primeiro, pare de caçar padrões mágicos, aqueles que prometem prever o futuro. Eles não existem. Segundo, comece a usar o gráfico como um médico usa um exame. É uma ferramenta de diagnóstico da saúde do mercado naquele momento. Não é uma receita de bolo. E terceiro, e mais importante, foque no agora. É no presente que a próxima oportunidade ou o próximo risco está sendo criado. E no final das contas, a grande virada é essa. É sair da previsão e ir para o diagnóstico. É essa mudança que separa quem faz uma análise técnica amadora de quem faz uma leitura de mercado profissional. A pergunta certa a se fazer não é: para onde o preço vai agora? A pergunta de verdade é: o que esse rastro, o que o gráfico, me revela sobre a batalha entre compradores e vendedores que está acontecendo agora? Fica aí a reflexão.